Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos. Eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre filosofia e para tal eu vou utilizar aqui um material que me foi dado pelo nosso professor de filosofia, que é um livro chamado Aprendendo a Filosofar em 25 lições. Foi dividido já que é um livro que expõe diversos filósofos em toda a história. E aí cada capítulo vai ter um filósofo diferente que vai demonstrar os seus pensamentos, as suas ideias e quais foram as contribuições dele através da história. Então foram divididos os capítulos entre nós, e eu fiquei incumbido de apresentar aqui para vocês o quinto capítulo do livro, que se chama A Caverna de Platão, o uso da analogia e da alegoria. Se muitos conhecem o mito da Caverna de Platão, ou não conhecem, eu vou explicar aqui de forma rápida para que vocês entendam. O capítulo do livro começa explicando sobre o próprio nome do capítulo, que é a Caverna de Platão, o uso da analogia e da alegoria. Ele vai explicar por que os filósofos utilizam as analogias e as alegorias para defenderem suas ideias. É o seguinte: quando os filósofos eles não têm mais um embasamento, digamos, científico, material para sustentar suas ideias, eles acabam utilizando analogias, alegorias, enfim, outros meios de criar um ponto de partida para o pensamento. Não um final, não que vai ser a última, a decisão, a descoberta, mas ele vai criar um ponto de partida para esse pensamento. E ele cita aqui, de forma muito interessante, um filósofo inglês, William Paley, que é de 1743 a 1805, que ele quis, através de uma analogia, ele quis provar a existência de Deus, falando sobre como a natureza é tão perfeita e tão bem arquitetada, que havia de ter ali nesse meio, alguém havia ter metido a mão ali para arquitetar essa história toda. Dentro disso ele usa o exemplo de um relógio que fala também, cita aqui, que é uma história bem conhecida, que fala que se você achasse um relógio na praia, assim, do nada, no meio de uma ilha deserta, você fosse lá e achasse um relógio, você não ia acreditar que aquele relógio era obra do acaso. Tipo, o mar fez o relógio. Não, você ia ver que ele era feito por um relojoeiro. Então, é uma coisa assim, material ali, o relógio está ali por uma coisa material, você está vendo que ele foi feito por alguém, que tem alguém por trás daquele material ali, que no caso é o relojoeiro. Então, é que as coisas não surgem do nada. E ele tenta jogar isso pro lado da ideia dele, que se essa natureza, essa vida que todos os seres têm aqui na Terra é tão perfeita, tão bem arquitetada, cadeia alimentar, tudinho, corpo humano, tem que haver alguém por trás disso, já que não existia ninguém que tivesse falado, não, fui eu que fiz isso tudo. Ele acaba tendo um argumento para explicar ou para tentar provar a existência de Deus. Dito isso, já que a analogia é uma comparação com o intuito de convencer ou expor alguma ideia, convencer alguém que essa ideia está certa, muito utilizado pelos filósofos, o texto vem explicar, depois dessa parte aqui, um pouco sobre Platão. Mas, em suma, o que a gente pode tirar de importante disso aqui é o quê? É que, desde o seu primeiro encontro com Sócrates, quando ele tinha 20 anos, ele decidiu seguir a carreira, vamos dizer assim, se dedicar totalmente à filosofia, a filosofar, a expor a ideia, já que Sócrates era um filósofo que expunha suas ideias através da fala, através do discurso. Então ele começou a criar os seus próprios preceitos. Ele era o discípulo mais exímio, assim, vamos dizer, de Sócrates. E ele criou a teoria de que ele não aceitava que o homem ele conhecia as coisas através da percepção. Ou seja, havia uma coisa assim maior, havia tipo um mundo assim de coisas, digamos, imateriais, de coisas ideais, assim.
Então, ele vai falar que se a pessoa conhece alguma coisa por ver, por exemplo, uma cadeira, que na qual eu estou sentado aqui agora, ela na verdade, ela não é uma cadeira em si, ela é simplesmente a imagem que a gente tem de uma cadeira. Ou seja, ela é o que a gente pensa ou que a gente conseguiu materializar de uma cadeira. Porque a cadeira é o objeto que a gente usa para sentar. Então, há uma ideia, há um ideal dessa cadeira. Há uma cadeira bonita, assim, vamos dizer assim, uma cadeira toda estofada, toda assim, tudo aquilo, todo embriquitado. Mas, assim, o que a gente consegue levar para o material é somente a ideia, ou como a gente pensa essa cadeira ou qualquer outro objeto. Então, ele vai defender essa ideia, e aí vem falar dos conceitos de verdade, fala que, tirando dessa alegoria, dessa analogia, tirado de que o homem conhece a verdade não só por percepções, não só pelo olhar, pelo tato, ele deve conhecer a verdade através de algo maior, através de algo mais que está no mundo assim de ideais mesmo. Uma das mais conhecidas, se não for a mais conhecida de Platão, a alegoria ou analogia mais conhecida dele, é a Caverna de Platão, que dá nome ao capítulo desse livro. O que é a Caverna de Platão? Platão, como ele acreditava, como eu disse agora há pouco, que ele não aceitava uma percepção do mundo em relação ao material, ao que a gente pode ver ou tocar, enfim. Ele vai dar um exemplo, assim, porque uma analogia em si é um exemplo para dar início a um pensamento, de dois homens que estão presos, dois seres que estão presos, acorrentados numa caverna, de costas para a entrada da caverna, onde eles não podem se virar, eles não podem se mexer. Então eles veem somente a sombra deles, assim, na parede da caverna que tá na frente deles. Então eles acreditam que aquilo lá é a única coisa é a única verdade para eles, vamos dizer assim. A gente pode fazer essa análise. Aí ele vem dizer que se, por algum acaso, algum desses seres, um deles, saísse da caverna e visse a luz do sol, visse o externo da caverna, o que há no mundo exterior, e ele voltasse e contasse isso para aquele outro ser que está lá dentro, que só ficava naquele cabeça assim, vendo o que tinha na frente, ele ia ser completamente marginalizado. Ele ia falar, não, isso aí não é verdade. E aí, para dar embasamento nisso, ele fala sobre Galileu. Ele acabou descobrindo que a Terra não era o centro do universo, como dizia a igreja naquela época. Aí, como a igreja tinha um poder muito grande naquela época, ele foi caçado, enfim. Mas as pessoas conhecem a história de Galileu Galilei. Aí Platão essa é a ideia dele, que tipo, um ser que vive completamente, vamos dizer assim, dentro de uma bolha, vive dentro de um mundo, ele vai sempre ficar ali numa ideia fixa, ele vai sempre achar que vai sempre achar a verdade dele, que ele sempre viu, e não vai considerar o que os outros sabem. Então então aquele indivíduo que viu lá fora da caverna, ele vai ser completamente marginalizado. Isso tem várias comparações com a nossa sociedade de hoje, várias, inúmeras. Falar, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar numa cidade grande todo dia de carro, que ele vai ter um gasto de combustível, vai ter uma poluição, uma cidade grande, muita poluição, e todo mundo fala para ele que aquilo ali, se não mudar dentro de poucos anos a Terra vai sofrer com os efeitos do aquecimento global, e enfim, tem vários tipos. E ele não acredita, ele fala assim, não, minha vidinha, meu mundo aqui, se eu for para lá de carro eu chego mais rápido, no caso de uma cidade grande, no caso ele vai chegar mais devagar do que mais lento do que se ele usar, por exemplo, uma bicicleta. Então, ele vai falar, não, eu chego mais rápido aqui de carro e é mais confortável, ar-condicionado, dá para ouvir música. Enfim, eu estou bem no meu mundinho aqui, meu mundinho está fechado, eu estou beleza, estou ganhando meu dinheiro, não importa com o resto. E ele vai falar justamente que isso assim, é uma coisa que não vem assim, a ser digamos, uma verdade absoluta, não é uma coisa muito boa assim, na realidade. Por quê? Porque ele acaba poluindo, ele não tem consciência de que isso pode vir causar algum problema depois.
E essa é a ideia principal da caverna de Platão. A ideia principal dessa introdução do indivíduo numa espécie de bolha, numa espécie de cabresto, assim, onde ele só vê uma verdade e não conhece as macro-verdades, que são as coisas que tá em torno dele, mas ele não consegue ver. Ele não consegue ver que se ele andasse de bicicleta, ou ele fosse, sei lá, de skate, de patins, de bicicleta, que é um meio que não polui, ele ia chegar mais rápido. Lógico que tem os perigos na segurança, mas, enfim, ele ia chegar mais rápido, não ia poluir, ia preservar o meio ambiente. Então, ele dá essa ideia para que a pessoa pense. Platão ele era muito disso, como ele era discípulo de Sócrates, ele não queria exatamente dar ali a solução, ele queria mostrar a ponta do iceberg para que a pessoa, quando ouvisse, ela fosse cavando, ela fosse descobrindo os outros 90% daquele iceberg. Então, dá assim para a gente a ideia, somente a linha de pensamento, e a gente vai pelas vertentes que a gente quiser. Então, Platão fazia muito isso, e essa ideia da caverna de Platão é uma ótima oportunidade para a gente realmente perceber isso nas obras que ele teve, no discurso que ele representava. E para finalizar, não sei se isso ainda já vai ficar um pouquinho redundante, mas ele vai fazer o apanhado do capítulo todo e falar a importância que as analogias e as alegorias têm para que os filósofos exponham suas ideias e convençam as pessoas que estão ouvindo seu discurso. Ao meu ver, a caverna de Platão é o ápice desse pensamento, que essa analogia, essa comparação com uma caverna, com que a pessoa fica simplesmente centrada, que ela não conhece outros meios, outras verdades, vamos dizer assim, e ela fica totalmente incrustada naquela bolha, naquela ideia sozinha ali, e ela não consegue abrir a sua mente para outras, a palavra que usa aqui, outras verdades. E vai falar que as analogias às vezes são até mais importantes do que o próprio objeto estudado. Ou seja, porque ela vai introduzir uma ideia, e essa ideia vai crescendo, vai levando o homem a pensar. Para mim é um pensamento muito importante para que a gente possa sim ter um senso crítico, um pensamento diferente, não somente numa linha, mas um pensamento diferente de várias coisas que acontecem no nosso cotidiano, as nossas decisões, enfim. Então, é isso que o capítulo desse livro vem expor para nós. Muito obrigado. Foi bom aqui tá falando assim para vocês sobre esse assunto da filosofia, que é muito interessante, eu me identifiquei muito. E se por algum acaso houver outra gravação de vídeo, outro vídeo gravado, eu estarei de volta aí com vocês. Valeu, até mais.